dia, boa tarde, boa noite, turma, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor João. Estamos aqui para mais uma aula do nosso módulo de Excel. Então, gente, como prometido, né? Depois das últimas atividades que eu venho trabalhando com vocês, vamos para algumas atividades agora um pouco mais avançadas, se assim posso dizer. Então, vamos utilizar algumas técnicas, algumas funções, algumas referências mais aplicáveis ao profissional e também um pouco mais trabalhadas, se assim posso dizer. Bem, já deixei aqui já pronto um exemplo aqui, okay? Que a gente vai trabalhar em cima dele. Eu já deixei ele para que a gente não perca tempo, né, montando cada uma dessas partes, mas por aí vai indo. Tem algumas que já estão até com fórmula, né, como vocês podem ver, que é o PROC-CV, que a gente já falou uma aula só sobre ele, então não tem muito o que explicar. Esse aqui também são algumas imagens que eu tirei print, né, que são algumas funções que nós vamos precisar trabalhar com elas hoje, que é a Disloc e a CONT-Values. Bem, gente, na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre tabelas dinâmicas, tá, gente? Normalmente, quando nós trabalhamos aqui com uma tabela, assim que ser uma tabela dinâmica, né, estou utilizando aqui um PROC-CV, você pode pesquisar aqui o nome de algum funcionário, por exemplo, quero pesquisar ali quantas vendas o Branco está. Eu tenho que literalmente vir aqui e escrever o nome do Branco. Aí ele veio e me retornou aqui. Só que vamos supor que eu escrevo o nome do Branco errado, boto Branco, ele já bota aqui como 100 vendas. Então esse vendedor não existe, tem alguma coisa de errada, ou até mesmo um erro um pouco mais simples, né, gente? Eu dou um espaço aqui, tipo Branco, ó, para vocês verem certinho, eu vou escrever com espaço, ele já deu erro. Então é muito fácil num ambiente, digamos assim, controlado, no ambiente padrão, né, de trabalho, né, que você está montando uma tabela, você criar uma tabela que só pesquisa pelo nome, dá erro, né? Se não for uma coisa extremamente exata, é muito possível que dê erro de acordo com aquilo ali. Por isso que nós vamos trabalhar com tabelas dinâmicas, tá, gente? Como é que funciona essas tabelas dinâmicas aqui, gente? Eu vou transformar toda essa lista aqui de vendedores, né, Amber, Clito, Branco, por aí vai indo, em novos vendedores, ok? Em uma nova lista de vendedores, assim, poderia dizer, branco, novos caras. Por exemplo, se quiser colocar aqui, sei lá, o Juízo, sei lá, um belo nome, Juízo. Se quiser aqui o Juízo, eu tenho que vir aqui poder clicar e selecionar o Juízo. Juízo está com 0 vendas. E por aí vai indo. Bem, como é que eu vou fazer isso? A gente vai botar aqui um número de vendas para ele, 8. Ok. Vamos lá, eu vou vir aqui no meu ribbon dados, ok. Depois de dados, eu vou vir aqui nessa abazinha de validação de dados, tá, gente? Se caso de vocês não estiverem aqui escrito validação de dados, vocês vão ver esse símbolozinho aqui de um ok e um xizinho. Na hora que vocês pararem vai estar escrito validação de dados. Está tudo aqui na aba de dados, tá, gente? Selecionei. Nesse caso, eu quero configurar os meus dados para... Opa, quase que eu me esqueço. Eu quero selecionar aqui a parte de vendedor, porque é aqui nesses dados que eu vou formar uma lista. Então, eu tenho que deixar meu cursor aqui, quase que eu me esqueço disso. Vem validação de dados, configurações. Eu quero permitir, no caso, uma lista. Que lista é essa? Nesse caso, eu vou botar uma fonte de que lista eu vou fazer. Então, vou selecionar aqui essa fonte aqui, ó. Pronto, selecionei. Vou retornar aqui. Então, eu tenho uma lista que se começa de D6 e vai até D10. Se eu for botar aqui, ok. Pronto, agora se eu clicar aqui, eu tenho uma lista. Ó, Juso, Ancleto, tenho aqui também Ambílio, Branco, dentre outros. E vai mudando aqui certinho, eu já não tenho mais o erro humano. Mas se caso, gente, vamos botar aqui mais uma vez para o ambiente atual. Se caso tiver mais um contrato aqui, entendeu? Tipo, eu tenho aqui a Sara sendo contratada. E o Clayton foi contratado. Se eu vim aqui na lista, não vai estar aqui nem a Sara nem o Clayton aqui na lista de contratos. E aí, como é que eu faço para consertar aqui? Não está sendo automático. Eu vou ter que ir lá em validação de dados de novo, selecionar. E isso eu tenho que fazer múltiplas vezes. Isso pode tirar um pouco o dinamismo da minha tabela, tirar um pouco o dinamismo do meu trabalho. Por isso que nós vamos trabalhar com essa funçãozinha aqui. A função de desloque, a função de deslocamento, tá, gente? Eu vou dar só um exemplo aqui, ok? Porque ela é uma função de referência, então não vai funcionar eu botando ela simplesmente aqui, mas na validação de dados vocês vão ver ele funcionando melhor. Por que eu estou colocando aqui? Porque quando eu vou abrir aqui a validação de dados, não vai me deixar aquele autocomplete, né, que a gente tem aqui para nos ajudar. Então eu vou botar o igual, desloque, ok? Desloque. Primeiro, ele está me pedindo a referência, a partir de onde que vai ser
a referência aqui do meu deslocamento da minha lista. Nesse caso eu quero a partir do AMB, okay, de D6. Agora, eu tenho aqui o número de linhas, ok? Quantas linhas eu vou trabalhar com eles, né? Quantas linhas para o lado, quantas linhas para cima. Nesse caso, eu quero que a referência seja a partir dele mesmo. Então, eu vou colocar aqui 0. Colocar aqui a partir dele 0. Vamos ver agora. No caso das colunas, eu não quero que vá 0 colunas, né? Que não estou referenciando nem para um lado nem para o outro. Então, ele vai continuar como 0. Nesse caso de linhas e de colunas, gente, se caso eu quiser ir para a coluna, digamos assim, da esquerda, eu devo botar aqui menos quantas colunas eu quero para o lado, então menos 1. Então eu vou para esta coluna. Se caso eu quiser ir para esta coluna, estiver me referenciando a coluna do lado, eu vou botar aqui para o lado, então 1 positivo. Então 1 positivo, 1 negativo, sempre de acordo com a referência. Como eu não quero que ele se movimente, que ele se desloque para os lados, então é 0 em ambos os casos. Então a minha referência ela é fixa, como vocês podem ver aqui. Agora vamos à altura desse meu deslocamento. Nesse caso, a minha altura de deslocamento, eu quero que ele conte toda essa linha que está aqui, do início de D até o final. Então ele vai no infinito, de D até D. Okay? Logo depois, gente, dessa a minha altura de D até D, eu poderia só deixar de D até D, mas ele vai ir no número infinitos, então ele vai ir contando até o final. Vou até mostrar aqui como é que ficaria para vocês. E no caso da largura, qual é a largura que eu quero que ele tenha? Eu quero que ele tenha um espaço de largura, que no caso é só uma coluna. Vamos ver o que vai acontecer nesse formato aqui. Vou fechar aqui, ele está com referência aqui, dando erro. É proposital esse erro, tá, gente? Vou botar aqui, opa, Ctrl Z. Então, vou copiar aqui essa minha fórmula que eu criei. Clicar aqui, opa, Ctrl Z. Agora eu vou vir nesse mesmo sentido, selecionar aqui, validação de dados. Qual a minha fonte? Em vez de ser a minha fonte normal, eu vou botar essa fonte de deslocamento que eu criei. Ok. A fonte resulta num erro. Por que ele está dando esse erro aqui, gente? Por causa que quando eu botei aquele DD, ele contou até o final a altura. Então a altura dele é infinita. Então vai aparecer aqui infinitos números vazios. O que a gente pode fazer para consertar isso aqui? Aqui na área da altura, né, que a gente falou que é a altura, mas a gente quer que ele vá crescendo, eu posso utilizar essa funçãozinha aqui, ó, a count valores. Então eu vou utilizá-la a meu favor, ó, count valores, que a altura dela vai ser de acordo com o que, gente? Vai ser de acordo com o tamanho que nós temos em DD, ok? Então a minha altura vai ser quantos valores eu tenho em DD. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores, e eles vão ser contados a partir da minha referência. E com a minha largura, 1. Vamos fechar, vamos testar o que vai acontecer agora. Vou pegar aqui essa mesma funçãozinha aqui, deslocamento. Vou selecionar aqui os dados. Ctrl Z. Deixa eu colar aqui minha função de deslocamento aqui. Vou selecionar aqui, validação de dados. Vamos botar essa mesma fonte aqui. Ok, aplicado. Agora vocês podem ver que eu tenho tudo. Ambleton, Clayton, Antônia, Branco, Juízo. Vamos botar aqui mais alguém aqui, sei lá. O Tony. Tony. Será que o Tony vai aparecer aqui? Se selecionar aqui, eu tenho o Tony já aparecendo também, que ele está com 0 vendas. Vou botar aqui 8, Tony com 8 vendas. Mas vocês estão vendo que eu estou com espaço aqui em branco? Por que ele está passando esse espaço em branco? Porque aqui, no deslocamento de altura, ele está contando o meu vendedor. Ele não está mostrando o vendedor porque minha referência é a partir do âmbito, okay? Mas ele está contando o valor de vendedor. Para a gente corrigir isso, a gente vai botar aqui um menos 1. Por que a gente vai botar um menos 1 aqui? Porque ele vai fazer a contagem de valores que está na fileira de D, menos 1, que é o quê? O valor, o que está escrito vendedor, e a altura 1. Vamos testar como é que está? Selecionar, selecionei aqui, opa, dá um Ctrl Z, eu vivo me bananando quando eu faço esse tipo de coisa, seleciono aqui, validação, deslocamento, vou atualizar, Ctrl V, ok, vamos ver aqui agora, pronto, não está mais com aquele erro, né, aquele em branco aqui. E se eu for botar qualquer coisa, tipo Yasmin, por exemplo, botar aqui Yasmin, com também 7 vendas, posso selecionar aqui Yasmin, ela já aparece aqui na hora. Vocês podem até ver, ó, que já tem até uma abinha aqui para cima e para baixo, tudo automático. Então, esse aqui é um exemplo de aplicação de tabelas dinâmicas, tá, gente? A gente pode aplicar ela de diversas maneiras. A gente pode colocar também aqui, misturando um pouco com as condicionais, dentre outras fórmulas, para a gente melhorando cada vez mais. Esse aqui é uma das formas da gente fazer. Nós também podemos fazer, a partir do exemplo 2, por exemplo, que em vez de eu utilizar aqui a seleção direta, eu utilizo a nomenclatura.
a formação de nomes, a formação de conjuntos. Eu já expliquei um pouquinho para vocês isso no ProcCV, porém eu vou mostrar aqui um outro formato dele, porque nós vamos utilizar muito disso na próxima aula, que vai ser uma aula de tabelas dinâmicas. Nós estamos falando sobre listas dinâmicas, agora vamos ver tabelas dinâmicas. Ah, e só uma coisinha antes de eu ir, por exemplo, 2, gente. Porque isso aqui está mudando, ó. Vocês podem ver que eu estou utilizando um ProcCV, ó. Um ProcCV de acordo com a informação que ele está pegando e mostrando aqui, ó. Yasmin, por exemplo, ó. Clayton também está com 7, Juízo. Aí botar aqui o Amblio, por exemplo, ó. Amblio. Tudo isso a partir de um ProcCV, ok? Ah, gente, continuando. Então, no exemplo 2 aqui, eu vou fazer do seguinte formato. Vou mostrar aqui. Primeiramente, se eu vir aqui, ó, vocês podem ver que tá com aquele mesmo problema. Então, vou selecionar aqui e vir na validação de dados. Porém, em vez de eu colocar aqui, eu vou selecionar todas as minhas informações que eu quero. Brown, Clara, Claudemiro, Emílio. Vou vir aqui no meu canto esquerdo, superior esquerdo, e vou botar um nome. Por exemplo, chamar ele de lista. Lista. Não vou botar lista, não. Vou chamar de minúsculo, né? Vende list. Vende list. Por que vende list? Só para não confundir com lista mesmo. Esse vende list, ele é interessante porque quando eu seleciono... Oh, esqueci de apertar Enter. Vende list. Enter. Não esqueça de apertar Enter. Porque eu fiz aqui uma lista que sempre quando eu seleciono vende list, ele pega toda essa galera aqui. Ele é o quê? Ele é um conjunto de nomes que já está separado aqui. Se eu vim aqui, por exemplo, em fórmulas, se eu vim aqui em gerenciar nomes, eu já tenho aqui vende list. Que são os valores que eu estou me referenciando, são os valores de escopo que vem desde o valor que está em K6 até o valor que está em K9. Então, se eu selecionar aqui no Emílio, por exemplo, eu posso vir aqui em dados, validação de dados. Eu quero permitir, no caso, uma lista. E qual vai ser a fonte? Eu quero que vende list. Ah, professor, não estou conseguindo, lembro qual nome eu coloquei. Se você apertar o botão de F3, vai aparecer uma lista aqui com os seus nomes. Então aqui, ó, vende list. Ok. E aqui já está a lista de vendedores de acordo com cada um deles, tá, gente? Porém, né, se eu quiser aplicar aquele mesmo serviço, né, de botar um personagem aqui a mais, por exemplo, sei lá, o João, ele vai estar fora da minha lista de pessoas. Como é que eu faço para aplicar agora com nomes? Como é que eu faço para crescer o meu escopo de formato de nomes? Bem, gente, nós vamos aqui em fórmulas, ok? Depois de fórmulas, vamos vir aqui no gerenciador de nomes que eu passei para vocês, vamos vir em editar. Agora, gente, esse aqui eu tenho um nome, né, que eu dei, se quiser eu posso editar o nome, dar um comentário aqui do que ele serve, e aqui na referência dele eu vou botar aquela mesma funçãozinha aqui de desloque que a gente estava conversando, né? Então, vou botar aqui o igual. Como vocês podem ver, ele não está funcionando aqui, aquele autocomplete, então eu tenho que escrever aqui por conta própria, né? Desloque, tudo maiúsculo, né? Desloque. Qual vai ser o meu desloque? Vai ser toda essa galera aqui. Desloque. De explicação de tal lugar a tal lugar. Ou melhor, né? Vou botar aqui desloque. De ref. De referência do branco aqui, né? Já até colocou, né? Que está na tabela branco. Aqui. Quais linhas eu quero? Mais uma vez 0. Colunas 0. Qual vai ser a altura? Vou botar aquele count valores, né? Count. Ponto. Valores. Valores. Qual vai ser o valor? Vai ser aqui, ó, todo o meu K, menos 1, que dessa vez já vou botar já direto menos 1, que a gente já explicou como é que funciona esse menos 1 aqui, e a largura também de 1. Terminei, fechando aqui, só botar aqui igual, ele já referenciou que todos os valores são a partir daquele, então o João já está até aqui. Se eu colocar mais alguém aqui, tipo, por exemplo, sei lá, o Lucas, vamos ver se já vai ficar aqui, ele já vai aparecer aqui o Lucas, tá, gente? Então, gente, esses aqui são 2 exemplos de listas dinâmicas, tá? A gente vai trabalhar cada vez mais com esse dinamismo, com esse trabalho aqui no Excel, que eu formatando. Na próxima aula, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre tabelas dinâmicas. Então, por favor, se vocês não entenderem, voltem no vídeo, utilizem a zona de comentários, pra gente ir praticando e trabalhando cada um desses, ok, gente? A atividade de hoje é vocês fazerem também todo esse sistema que eu montei aqui. No caso, com o número no exemplo 1, com o formato sem ser por fórmulas de nomes. No formato 2, usando o sistema de nomes. Por favor, gente, no mínimo façam com 10 vendedores no exemplo 1 e 10 vendedores no exemplo 2, ok? Então, galera, a gente se vê na próxima. O professor Marcelo vai se despedindo, gente. Valeu, falou, até mais.